Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Aqui é Rodrigo Vaz, mais uma vez falando com você. E hoje estou falando de Porto Seguro. Viemos para o Congresso Internacional da Visão que acontece nesse fim de semana. E não poderia deixar de falar algo de Deus para os nossos corações nesse lugar maravilhoso. E hoje eu quero falar com você sobre a sua identidade, a sua identificação em Deus. A sua identidade influencia diretamente em tudo que você vai entregar a Deus. Porque talvez hoje, né, e eu sei que isso é muito claro no seu coração, você quer dar tudo ao Senhor, dar o seu melhor a Deus. Mas se existe um problema na sua identidade em relação de quem você é em Deus, o tudo que você dá está limitado ao seu entendimento de quem você é. Eu quero ilustrar isso para você contando falando a respeito de uma história, né, que ilustra bem esse sentido. Certo fazendeiro, passando por suas terras, viu um filhote de águia no chão, e aí ele pegou esse filhote e foi cuidar desse filhote. E cuidou, colocou no seu terreiro, juntamente com as suas galinhas, e esse filhote de águia foi se condicionando, vendo os exemplos que estavam em sua volta, e acabou fazendo tudo que a galinha faz. Exatamente do jeito que a galinha fazia, esse filhote de águia fazia. E ela foi crescendo, ficando maior, suas asas, suas envergaduras de mais de 2 metros, mas mesmo assim ela não voava, mesmo assim ela ciscava o chão. Por quê? Porque ela fazia exatamente conforme o seu ambiente, né? A sua natureza era uma natureza de águia, mas o seu ambiente era um ambiente de galinha. Então tudo que ela fazia estava condicionado àquilo que ela via e percebia ao seu redor. Alguém foi fazer uma visita na fazenda e viu aquele filhote de águia no chão e achou aquilo muito estranho e falou com o fazendeiro: mas rapaz, por que você está criando essa águia como se fosse galinha? E ele falou assim: não, moço, essa aí não é mais águia, é galinha. Ela faz tudo que a galinha faz, ela não voa, ela não tem nenhum reflexo de águia mais. Isso é uma galinha, tá andando igualzinho. E aí essa pessoa que foi visitar não gostou muito da ideia e falou assim: rapaz, deixa eu fazer um teste com ela. Ele falou: pode fazer o teste que você quiser. E aí pegou essa águia, levou e segurou nas suas mãos e jogou essa águia para cima para que ela voasse. Mas quando ela pulou, quando ele jogou para cima e ela desceu, ela voltou a ser exatamente aquilo que as galinhas eram, né? Ela estava no seu habitat, olhando tudo aquilo que era o que ela viu durante toda a vida. E o fazendeiro falou assim: tá vendo? Não é mais galinha, ou não é mais águia, é galinha. Ele falou assim: não satisfeito, ele foi para cima de um penhasco, aonde as galinhas não estavam, e pegou essa águia e então começou a testar ela lá de cima para ver se ela voava. E com muito curso, muito desajeitado, ela de repente abriu a envergadura das suas asas e começou a bater desajeitado, mas depois de algumas tentativas, ela começou a esboçar um voo até que de repente ela voou. E ali estava a águia, que agora era águia de verdade, não estava vivendo como galinha. Essa águia ela sempre teve a natureza de águia, ela sempre teve o potencial de águia, mas o seu ambiente, aquilo que ela conhecia, os seus exemplos levaram ela a ter apenas a visão de galinha. E por isso ela viveu como galinha. Ela tinha um grande potencial nas suas mãos, mas a sua identidade, como ela se via, estava ligado à galinha, porque ela se identificou com as galinhas por ter vivido e crescido naquele habitat daquele jeito. Meus amados, assim somos nós. Se você entender o nível e o tamanho do seu potencial em Deus, você nasceu com um grande potencial, com uma identidade clara a partir do Senhor. Deus te criou e te fez com um potencial incrível, mas o seu ambiente, o seu habitat confunde a sua natureza em Deus. E essa sua natureza em Deus ela influencia diretamente na resposta que você dá ao Senhor. Pense que você pode ir muito mais longe, mas para isso você precisa de uma renovação de mente, para isso você precisa de ter uma identificação clara de quem você é em Deus, de todo o seu potencial em Deus. E aqui nós temos um grande problema, porque nós vemos muitas pessoas que foram criadas e doutrinadas
simplesmente para serem pessoas comuns no sentido de excelência, no sentido de fazer o óbvio. Mas eu digo para você, Deus te fez com um potencial incrível, Deus te fez com um potencial maravilhoso, você nasceu para dar certo, a sua natureza em Deus nasceu para dar certo. Deixa eu te dar um exemplo desse conceito, que você precisa de conhecer e saber todo o seu potencial em Deus. A Bíblia fala que tinha um certo senhor e duas pessoas o deviam. Um devia 500 denários e o outro devia 50. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos que esse senhor perdoou a ambos e quem o amará mais? O que devia 500 ou o que devia 50? E todos eles respondem, aquele que ele mais perdoou é o que mais vai amá-lo. E aí Jesus falou assim, disseste bem. Por quê? Porque o sentimento que ele tem a respeito do tamanho do perdão é muito maior do que o outro de 50. Mas trazendo isso para nossas vidas, quem deve mais ao Senhor? Qual é a pessoa que teve mais pecados perdoados? Qual é a pessoa que teve a sua condição de vida totalmente transformada? O conceito de que uns devem mais do que outros levam a uma resposta diferente em relação ao amor. Porque se eu entendo que eu fui pouco perdoado, então talvez o amor que eu dei ao Senhor seja pouco. De repente aquele que precisou de uma revolução, talvez mais que você consiga ver claramente uma transformação, ache que sua dívida seja muito maior. Talvez aí sua resposta de amor a Deus será muito maior. Mas na verdade a Bíblia diz que todos nós devemos ao Senhor a mesma coisa, porque a questão não é o tamanho da dívida que eu acho que eu tenho, a grande questão é se eu tenho Jesus ou não. Quando eu tenho Jesus eu fui completamente perdoado. A dívida que todos temos na verdade é a mesma, mas uns têm um conceito diferente daquilo que devem do que outros. E aí nós entendemos a diferença de respostas que cada um dá ao Senhor. Aquele que entende que foi muito perdoado, mas ele dá uma resposta de amor a Deus. Quem entende que foi pouco perdoado tem uma questão, um problema em responder ao amor, porque não se sente nessa condição de perdoado, ou que precisa de um perdão. Não, minha vida estava tranquila, minha vida estava boa. Não sei se eu preciso desse perdão todo. E isso aqui é um dilema, é um problema. Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua percepção, a sua consciência, o seu conhecimento, a revelação a respeito de quem você é, influencia diretamente na sua resposta a Deus. Se você tem um problema na sua identidade com Deus, a sua resposta está ligada ao conceito que você tem a respeito de quem você é em Deus. Se a sua identidade está com problema, então você provavelmente poderia estar vivendo num patamar muito além daquele que você está vivendo. O seu potencial em Deus é enorme, mas a sua identidade, a sua identificação a respeito de quem você é pode estar limitando esse potencial. Entenda isso. As pessoas às vezes têm uma consciência um pouco deturpada a respeito de quem são em Deus e daquilo pelo qual o motivo que Deus as criou, Deus as chamou. Existe uma consciência muito clara que muitas pessoas nasceram para serem servas, e essa consciência de serviço às vezes ela não é plena naquilo que a pessoa pode ser em Deus, sabe? Deus nos chamou para algo, Deus nos chamou para sermos alguém nele, e quanto mais você amplia esse horizonte, mais você dá uma resposta sincera daquilo que você pode ser em Deus. Entenda exatamente isso, daquilo que você pode viver no Senhor, daquilo que você pode entregar a Ele. Se você tem um problema no seu entendimento de quem você é, a sua resposta está sendo limitada naquilo que você pode. Seu potencial está sendo anulado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho duas filhas, uma se chama Lídia e outra se chama Elisa. Uma tem 5 anos e a outra vai fazer 1 ano ainda. Quando eu sonhei, quando eu desejei ter minha primeira filha, a Lídia, eu não pensei em tê-la para que ela possa me devolver alguma coisa. Então eu não tive minha filha para que ela me entregasse algo. Então eu não penso na prosperidade que a Lídia vai me trazer. Eu não pensei no que ela iria me devolver como pai. Na verdade, nasceu no meu coração um desejo muito grande e cabia mais uma pessoa. Então eu decido ter um filho. O filho não é algo que nós temos para que as pessoas
para que essa criança devolva alguma coisa para nós. Na verdade, o filho é aquilo que eu tenho, porque o meu amor precisa de mais um foco de amor. Então eu tive a minha filha, eu tive minhas filhas, porque eu queria depositar amor em alguém. Eu penso que com Deus é a mesma coisa. Deus não me teve para que eu devolvesse alguma coisa para Ele. Deus não me teve para que eu o adorasse ou eu o louvasse. Deus me teve porque Ele queria amar, porque Ele queria depositar todo o seu amor em nós. Então, antes de qualquer coisa que eu possa entregar a Deus, eu preciso compreender o que eu sou em Deus. Isso é completamente diferente. O que eu sou é diferente daquilo que eu posso dar a Deus. Porque eu preciso entregar algo a Deus por aquilo que eu sou. E quanto mais eu entendo quem eu sou, melhor é a minha entrega a Ele. Então, antes de você dar qualquer coisa ao Senhor, o que Deus quer que você entenda é que você é filho dEle. Você é um objeto de amor dEle. Você é um foco de amor, é um depósito de amor, onde Ele, antes de querer qualquer coisa em troca quanto a você, Ele quis amar você. Quem é filho começa a compreender que tudo que ele entrega a Deus vai além de serviço, é por paixão, é por amor. Então essa consciência precisa estar muito clara em nós. A sua identificação em Deus precisa ser muito clara a respeito de quem você é nele. Você é filho. Ser servo é uma resposta que você dá quando você entendeu isso. Entenda isso. Saiba quem você é em Deus e cresça nisso, porque assim você vai dar o seu melhor. E todo o seu potencial vai estar sendo utilizado nessa terra enquanto você viver. Te amo, fica na paz.